Bem, amigos, essa aqui vai ser a unidade 1, aula 1, que refere-se a conceitos básicos. Essa aula é aquela aula que nós perdemos por conta do problema da apostila, certo? A apostila que eu estava com a versão desatualizada e então eu recebi a versão atualizada depois que já tinha sido gravada a primeira aula. Então esse problema ocorreu e muitas pessoas tiveram dificuldade na questão da resolução dos exercícios, das atividades. Por quê? Porque, enfim, o exercício que eu fiz era baseado numa apostila diferente e vocês não iam encontrar as respostas adequadas na apostila que você estava usando. Agora que eu estou usando a apostila correta, eu decidi, junto com a coordenação, refazer a aula 1 para fazer o conteúdo completinho, fiel à apostila adotada nesse período. Ok? Vamos começar. Aqui é a unidade 1, aula 1, que é banco de dados e elementos de um banco de dados, é o capítulo 1 da nossa apostila. Ok? Vamos lá, banco de dados. Conceito para banco de dados. O que nossa apostila diz é que é um conjunto de dados organizados em um repositório. O repositório pode ser um disco, uma fita, um drive de CD, um storage, de forma que os sistemas de informação possam utilizá-los quando necessário. Okay? Então, os sistemas de informações acessam esses repositórios através de um SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e resgata informações, resgata os dados, transformando esses dados em informações para um sistema, para a tomada de decisão, para a realização de um relatório, de uma consulta, enfim. Então, é um conjunto de dados organizados em um repositório de forma que os sistemas de informação possam utilizá-los sempre que for necessário. Ok? Conceito simples, pequeno, bem fácil, bem tranquilo. Dados, informação e sistemas de informações. Nós vamos ver aqui a diferença deles três. Dado, gente, é o registro de um fato utilizando um conjunto de símbolos que o representam. Enfim, é o dado puro, a informação não é nem informação, é uma sequência de caracteres e de símbolos que, dado a ele um significado, ele passa a ser uma informação. Por exemplo, o nome de uma pessoa é uma sequência do nosso alfabeto, né, que são símbolos organizados de forma coerente, que nós conseguimos ler e entender que aquilo ali é o nome de uma pessoa, o nome de uma rua. O preço de um produto também. O preço de produto é uma sequência de números, né, que nós utilizamos que denotam um preço. Pode ser também uma outra informação, pode ser um CPF, enfim. Depende muito do significado atribuído àquele símbolo. Nós vamos já ver por quê. Tá? Sistemas de informações. Entende por sistema de informação o conjunto de hardware, certo? Seriam os computadores, os discos, software, os SGBDs e dados utilizados para prover informações de uma organização ou grupo de indivíduos, certo? Você utiliza, aí eu faço essa pergunta, baseado nesse nosso conceito, esse conceito que nós vimos agora, eu queria que vocês refletissem aí e vocês utilizam um sistema de informações no seu dia a dia, certo? Vocês, com essa definição de um conjunto de hardware, softwares e dados, vocês utilizam para prover informações para uma organização, uma empresa ou um grupo de pessoas, com essa definição vocês conseguem identificar sistemas de informações onde vocês trabalham, certo? A resposta é bem simples. Se você trabalha numa loja, você vai ter o sistema de frente de loja, que faz vendas, tira relatório balancete no final do dia. Então, isso é um exemplo de sistema de informação. Okay? E não só como de loja, que existe vários outros. Qualquer sistema que utilize essas três coisas para prover informação é um sistema de informação. Okay? Agora, informações. Eu gostaria de frisar aqui para a gente não confundir dados com informação, ok? Porque é o seguinte, a informação é o processamento aplicado, é o resultado do processamento aplicado a um dado ou a um conjunto de dados, tá? Em outras palavras, é um conjunto de dados organizados de tal forma que, que cria informações, formam informações, certo? Conclui toda essa organização. O resultado dele é uma informação, todo o processamento desses dados
resultam em uma informação que pode ser utilizada para uma tomada de decisão na empresa, um, um resultado de estatístico, ok? Então a gente entende por isso aqui, ó, os dados entram, são processados e o resultado é uma informação, ok? Então o dado é a informação bruta, é um conjunto de caracteres bruto. A informação é o processamento, é a organização desses dados para uma determinada finalidade, ok? Dado versus informação. Muito bem, vamos agora, vai ficar mais claro ainda. Um conjunto de números qualquer, pode significar várias coisas, muitas coisas. Enquanto um conjunto de números, por exemplo, esse número 23, 22, 23, 21, é apenas um dado, porque é o seguinte, se eu lhe der um conjunto desses números, você não vai saber exatamente o que ele é. Então ele é um dado. Mas se a gente atribuir a ele o significado, o que ele é, o que ele representa, aí sim ele passa a ser informação. Por exemplo, essa mesma sequência de número aqui, se eu disser para vocês que isso aqui é um número de telefone, aí você vai ter uma informação, certo? Porque você vai identificar que essa sequência de números, nesse caso que eu disse, é um número de telefone, porque ele poderia ser um número de um RG, certo? O número da carteira de trabalho de uma pessoa, o número de um serial, o número de série de um produto industrializado, ok? Então a sequência de número mostrada pode significar um número de telefone. Portanto, o dado tem que ser entendido por quem o lê, que é o receptor, para que ele se torne uma informação para ele, tá? Então, se o dado não tiver significado, não foi entendido por quem está lendo, ele não tem nenhum valor, ele não é uma informação, ok? Atenção, quando um dado não pode ser uma informação, em que ocasiões esse dado dificilmente será uma informação? O primeiro caso, o dado, né, caso o texto ou o dado qualquer esteja em uma língua que o receptor não entende. Nesse caso, é possível que o dado nunca se torne uma informação para ele. Por exemplo, uma sequência de símbolos na língua chinesa, aqueles desenhos, aquilo ali é a língua deles, eles escrevem naquele formato. Se você me mostrar um nome escrito naquilo ali, eu não vou entender. Aquilo ali nunca para mim vai ser uma informação. Certo? Então isso aí não serve como informação para mim. Por quê? Porque eu não conheço a língua escrita usada pelos chineses. Ok? É tanto que eu botei aqui como exemplo rótulos de produtos em língua estrangeira. Você não vai conseguir entender, tá? Se você não conhecer a língua. Além de ser, outro fato, além de ser compreensível, o dado tem que ter o valor para o receptor. Poxa, como assim? Eu posso entender o que aquele dado é, mas ele vai servir para mim? Um exemplo simples é o número de um telefone de um mecânico para quem não possui automóvel. De que adianta eu entregar um cartão de uma oficina mecânica para uma pessoa que não tem carro? Entendeu? Não vai ter valor para ele não vai ter interesse. Então, para ser além de ter que ser compreensível, ele tem que ter valor, tem que ser necessário para o receptor. Outro caso quando não pode ser informação. Uma tarefa importante é a tempestividade. Em alguns casos, tá, o dado pode ter valor se ele for entregue ao receptor no determinado tempo certo, ou seja, no instante correto, no instante em que ele precisa. Passado aquele momento, esse dado não vai ter mais nenhum valor. O maior exemplo que a gente pode ter é o número de loteria. Seria bom se nós tivéssemos acesso aos números antes do sorteio, não é isso? Porque, enfim, todos seriam ganhadores. Mas aí, quando nós temos acesso, já é o número que não é o número que nós jogamos, então ele já não tem mais aquele valor que nós gostaríamos que ele tivesse. Né? Sortudo é aquele que acerta. E banco de dados, pessoal, o que é? Banco de dados tem como principal objetivo guardar de forma organizada nomes de pessoas, endereços, números e outros dados e informações de seu interesse. Um grande exemplo comum de um banco de dados, não é um SGBD, de um banco de dados, é uma agenda de telefones e endereços, certo? Que nós temos de forma organizada o nome da pessoa, o endereço, o e-mail, os telefones, se a pessoa tiver mais de um, que é bem comum hoje em dia, ok? Então, o principal objetivo é guardar essa informação de forma organizada para que se possa ser acessada
de acordo com o nosso interesse, certo? Os elementos de um banco de dados, usando como exemplo essa nossa agendinha, ou a agendinha que nós vimos na unidade anterior. Cada dado específico, por exemplo, de uma pessoa, que é o caso dessa agenda, é chamado de atributo, certo? Assim, podemos identificar na figura da agenda 4 atributos, né? Essa é a mesma agenda que nós do slide anterior. Por exemplo, nome é um atributo, endereço também é um atributo, e-mail também é um outro atributo, e os telefones também são atributos, certo? Cada conjunto de dados de uma pessoa que será anotado nessa agenda será chamado de registro. Aqui nós temos uma tabelinha, certo? Com os registros. Por exemplo, cada linha dessa aqui, que tem nome, endereço, e-mail e telefone, cada linha dessas é que nós chamamos de registro. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando, nós temos 3 registros. O nome, José da Silva, o endereço do José da Silva, o e-mail e telefone, também o endereço da Maria da Graça e do João Pereira. Ok? Então, cada uma dessa linha é considerado um registro. E cada um da coluna é considerado o atributo. Nós temos o atributo nome, o atributo endereço, o atributo e-mail e o atributo telefones. Ok? Operações que nós vamos utilizar muito em banco de dados. Tá? Inclusão, que é o insert, ocorre quando nós queremos cadastrar um novo registro no nosso banco de dados, na nossa tabela. A atualização, que é o update, ocorre quando queremos alterar um valor de um atributo que já existe no nosso banco de dados. Por exemplo, seu colega mudou de número de telefone, mudou de endereço. Então você vai lá, não vai cadastrar ele novamente. Você vai pegar o registro dele, vai apagar o endereço antigo e os números de telefones antigos e colocar os valores novos naquele campo. Ok? Exclusão, que é o delete, ocorre quando queremos eliminar um ou mais registros existentes no nosso banco de dados. Por exemplo, aquela pessoa não faz mais contato com você, enfim, você quer tirar do seu banco de dados. Então você vai lá e usa um comando de delete ou exclusão para retirar aquele registro do seu banco de dados. E a recuperação, nós utilizamos o comando de select, ocorre quando consultamos o banco de dados para resgatar essas informações, esses dados para que a gente possa utilizar. Esses comandos todos aqui são implementados no SGBD, tá? E nós vamos utilizar, nós vamos ver, provavelmente na aula 5, acho que na aula 5 mesmo, esses comandos aqui utilizando o banco de dados Postgres, ok? PostgreSQL, tá bom? Pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma lida, tá? Do caso prático da página 17, tá? Começa na página 17. Quero que vocês leiam esse caso prático, porque nós vamos utilizar muito ele no decorrer do curso, tá? Criação de modelo relacional, modelo de identidade de relacionamento. Nós vamos utilizar ele como um ponto de partida para os casos práticos no decorrer dessas nossas aulas, certo? Então, leiam com atenção. Ele trata-se basicamente de uma videolocadora, certo? Onde temos o cliente, o filme e as locações. Então, todo mundo já alugou o filme, já sabe mais ou menos como é que funciona, não é um ambiente estranho para todo mundo, tá bom? Então, gostaria muito que vocês dessem uma lida, e nós vamos ver ele, da JIR Locadoras, vídeos, eu acho que é mais ou menos esse o nome. Então, dê uma lida nisso aqui, nesse caso prático, que nós usaremos muito eles nas aulas subsequentes, ok? Então, essa foi a aula 1, que foi a que teve o nosso problema da apostila. Espero que vocês tenham entendido. Ela é realmente pequena, o capítulo 1 é muito pequeno, basicamente só conceitos. E vou mandar para vocês também atividade, no caso de classe, de casa, para ser respondido, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima aula.